Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Olá pessoal, para a reflexão de hoje então, vamos utilizar um texto contido no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que está no capítulo 17. E são instruções dos Espíritos a respeito do tema cuidar do corpo e do espírito e também a respeito das instruções do homem no mundo. O título deste capítulo é Sede Perfeitos, o que nos remete ao ensinamento de Jesus contido em Mateus, que nos disse: sede vós, pois, perfeitos. Com esta recomendação, ele quis nos dizer a importância da nossa caminhada evolutiva, nas nossas reencarnações, nas nossas oportunidades de crescimento. E para entendermos um pouco melhor esta recomendação de Jesus, temos no livro Isto Vos Mando, uma antologia mediúnica de Júlio César Grande Ribeiro, através do Espírito Estevão, editado pela Félix, que nos diz assim, que atingir as metas do verdadeiro cristão é o dever de todo espírita consciente, que muitas consciências entorpecidas no desânimo caracterizam como utopia. A doutrina espírita, ela se fez presente no orbe pelos homens e para os homens, com o objetivo de revitalizar os ensinamentos do Mestre Jesus, de cristianizar as consciências, evangelizar os corações e apontar a esta lei de evolução que preceitua a importância de buscarmos a nossa perfeição. Então, iniciando especificamente a respeito do tema proposto para hoje, o item 11, ele começa com uma indagação trazida para nós por Jorge, o espírito protetor, que em 1863 em Paris trouxe esta contribuição para o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos diz assim, fazendo o questionamento: se a perfeição moral consiste na maceração do nosso corpo, se isso é necessário para que consigamos atingir essa perfeição moral. E ele resolve esta questão, primeiramente, apontando os princípios elementares que vão demonstrar a necessidade de cuidarmos de ambos, do corpo e também do espírito, porque entre eles há uma relação muito importante, já que o corpo físico é considerado um instrumento para a nossa alma, para que o nosso espírito possa se expandir e possa progredir. Por conta disso, então, precisamos manter um corpo sadio, um corpo forte, um corpo disposto, para que o espírito possa animá-lo e para que todo o trabalho ocorra. E também o Espírito Protetor segue nos dizendo que o Espiritismo ele veio nos auxiliar para esse entendimento, demonstrando essas relações existentes entre o corpo e a alma. A alma, pois, mesmo que encarcerada no corpo físico, precisa dele para poder evoluir. E aí, então, o Espírito Protetor nos recomenda: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é um instrumento da alma. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é também desatender a lei de Deus. Então, os cuidados que nós dispensamos ao nosso corpo também faz parte da natureza divina,
faz parte do nosso compromisso com o Criador, que nos proporcionou a vida e também os meios de trabalho. Respondendo então ao questionamento inicial que o Espírito Protetor propôs a nós, ele diz assim, que a perfeição moral, então, ela não depende da maceração do corpo e que sim está em todas as reformas que nós proporcionarmos ao nosso espírito. Estamos, de fato, dedicados a promover a nossa reforma íntima? Esse é o ponto que nós devemos pensar. Se estamos nos dedicando à lapidação dos nossos sentimentos, o combate aos vícios morais que trazemos nesta vida e por todas as nossas existências, se estamos de fato nos dedicando a promover as virtudes, que é tão difícil para nós deixarmos de lado os nossos vícios morais, como o orgulho, a vaidade, a inveja, e deixarmos ressaltar em nós, brotar em nós as virtudes. Se estamos saneando os nossos pensamentos e as nossas vibrações, mantendo-os elevados, para que possamos contribuir com a vibração, do meio em que nos colocamos, se estamos nos dedicando ao estudo de todos os ensinamentos do Mestre Jesus, são todas formas que nós podemos contribuir, então, com a reforma íntima e com o aperfeiçoamento moral do espírito. E claro que todos esses movimentos que fizermos dependerão em muito da nossa vontade aplicada a alavancar essas mudanças, porque não são mudanças fáceis, mas são necessárias. Como nosso Mestre Jesus nos indicou o caminho, devemos sim buscar esta perfeição. E como então estamos de fato cuidando do nosso corpo? Vamos ver agora como o corpo, como instrumento da nossa alma. Nós temos no Livro dos Espíritos posto para nós a lei de conservação, segundo o qual ela é uma lei natural que impulsiona o homem a prover todas as necessidades do corpo físico para mantê-lo com saúde e com força suficientes para o trabalho. Segundo a questão 702 do Livro dos Espíritos, há um instinto de conservação nos homens, e este instinto é uma lei natural. Todos os seres vivos possuem esse instinto, cada um, de uma certa forma, independente do seu grau de inteligência. Mas, e na questão 703, nós temos qual a finalidade que Deus concedeu a todos os seres vivos esse instinto de conservação. E os Espíritos, então, nos respondem que Deus concedeu a todos os seres vivos esse instinto de conservação justamente para que todos possam contribuir, colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, é algo natural em nós, esse instinto de sobrevivência, muito necessário para que possamos progredir. Então, passando a falar um pouco sobre os cuidados que nós dedicamos ao nosso corpo físico, vem certos questionamentos. Será que já conseguimos promover o autocuidado tão importante para atender às reais necessidades do nosso corpo físico? Ou será que ainda extrapolamos no supérfluo? Será que já conseguimos compreender de que maneira devemos nos alimentar adequadamente, a importância das atividades físicas? E neste momento em que estamos com uma pandemia que assola o mundo inteiro, constantemente estamos sendo convocados a cuidar do nosso corpo e
assim também promovermos os cuidados aos nossos semelhantes, né? Quando nós adotamos as medidas sanitárias recomendadas para o enfrentamento da pandemia, estamos nos protegendo individualmente, mas também promovendo a proteção dos nossos irmãos e todas aquelas pessoas que convivem conosco. Um exemplo muito atual de tudo isso é pensarmos, neste momento, em relação aos cuidados individuais que são necessários e estão sendo recomendados pelas autoridades sanitárias, a fim de que possamos contribuir com o avanço desta doença que está presente no mundo todo. Será que já estamos conscientes o suficiente de todas as medidas que devemos adotar para contribuir com o nosso compromisso coletivo? Então, neste momento é muito importante pensarmos, será que estamos de fato utilizando as máscaras de proteção individual? Se estamos adotando a recomendação do distanciamento social? Se estamos cumprindo com aquelas recomendações de isolamento, quando for o caso, de pessoas apresentando sintomas? Enfim, são todas as formas recomendadas necessárias para o momento, para que possamos, de fato, contribuir com a coletividade. Queremos muito que esta pandemia acabe logo, mas vai depender da ação de cada um de nós. Então, nós estamos sendo chamados neste momento, através da reflexão do texto do Evangelho, a pensar sobre tudo isso, a nos comportarmos como o homem da nossa época, que é o item a seguir, que nós iremos refletir, né? Continuemos a fazer o quanto nos cumpra como cidadãos em harmonia, sempre contribuindo com a coletividade. Neste momento, a pandemia tem nos proporcionado vários ensinamentos. E no item 10 do mesmo capítulo, temos as instruções dos Espíritos sobre o homem no mundo, né? Também um outro Espírito protetor que em 1863 deixou a sua contribuição para nós e recomendou que nós devemos elevar o nosso espírito àqueles por quem clamamos, por quem oramos, né? Devemos tentar nos aproximar desses espíritos superiores durante a nossa evolução moral, a fim de que eles possam encontrar em nós as necessárias disposições para lançar em abundância a semente que será necessário germinar em nossas almas e dar frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que estimulando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendam que vivamos uma vida mística que nos conserve fora das leis da sociedade onde estamos condenados a viver. Então, o que eles querem nos dizer? Que nós devemos viver como o homem da nossa época e como devem viver esses homens, seguindo as regras da sociedade. E que sim, nós devemos nos utilizar da prece, né, da elevação dos nossos pensamentos, aos benfeitores espirituais. Eles, de todas as suas formas, irão nos auxiliar, mas também nós devemos fazer a nossa parte. Esse é o sentido da recomendação contida no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Além disso, podemos agregar à reflexão da noite algo disposto no capítulo 25, que chama Buscai e acharei, ajudai a ti mesmo que o céu te ajudará. Então, diz assim, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Quer dizer, então, complementando o que falamos anteriormente, que todas as nossas preces serão atendidas, mas que nós devemos fazer a nossa parte, devemos nos ajudar. É o princípio, então, da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, porque o progresso é o filho do trabalho, nós já aprendemos isso, né? Visto que é desta forma que nós vamos dispor
em ação toda a força da inteligência do Espírito. Então, para finalizarmos, nós podemos pensar que o momento em que vivemos ele é muito propício para nós aprofundarmos certas reflexões. Muitos de nós estão tendo um pouco mais de tempo para isso, para se recolher interiormente, para fazer preces e radiações, e para que nós possamos nos fortalecer em união e em trabalho, de maneira muito empática e em favor de toda a nossa coletividade. Então, é nisso que nós devemos pensar, né? Nós espíritas em especial, que conseguimos compreender a natureza dessas provações coletivas e dos flagelos pelos quais a humanidade tem passado e irá continuar passando, que promovem, de certa forma, o progresso e todas as transformações da humanidade. Embora devemos guardar muita serenidade, fé, muita confiança, devemos seguir prudentes no trabalho, realizando todas as ações de ordem material e também de ordem espiritual, ambos de forma muito coerente. Temos à disposição de todos nós toda a codificação de Allan Kardec, que nos traz o entendimento, que nos traz essa serenidade que buscamos e determina necessários para nós melhores condições para provermos e que possamos extrair os desafios que esta pandemia providencial quer nos mostrar e quer nos fazer, de certa forma, aprender, né? Devemos, então, cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, cuidarmos uns dos outros, cuidarmos de nossas relações, sempre dialogando com muito carinho, com muita gentileza, mesmo naquelas situações mais difíceis. E devemos avançar sempre com muita fé, com muita prudência e convicção, com muita esperança no sopro renovador do nosso Pai Criador, que nos impulsiona a utilizarmos todas as nossas potências e a inteligência do Espírito, seja em nossas preces, seja em nossas ações, em nossos pensamentos. Cada um de nós possa ser aquele que acolhe, aquele que esclarece, aquele que orienta e também aquele que consola. Que nós possamos ponderar sempre, auxiliar sempre, estejamos sempre dispostos para isso, manter a união e o bom senso onde quer que nós estejamos, pois onde fomos colocados é onde devemos florescer, né? Também é um ensinamento do nosso mestre. Que nós possamos realmente viver como espíritos imortais e como verdadeiros espíritas, sempre com muita prudência, mas sem medo, pois estamos confiantes sempre na providência divina. E também tranquilos por estarmos fazendo a nossa parte na sociedade em que vivemos. Para finalizar, então, esta reflexão, vou utilizar uma mensagem de Chico Xavier que está no livro Justiça Divina. Este livro contém alguns estudos e dissertações acerca da obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Foi ditado pelo Espírito Emmanuel e no capítulo 30 tem uma contribuição que diz assim: diante da lei. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Possuis o que deste, granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste, saberás o que estudas. Encontraste o que buscavas, acharás o que procuras. Obtiveste o que pediste, alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem, serás amanhã o que fazes contigo hoje.
chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho, que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem para que se ajustem. Eis porque permanece na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem. É a ação espiritual que depende de nós. Então, rogamos a Deus neste momento que nos acolha sempre, nos ampare, que nos fortaleça e inspire a fim de que nós possamos sempre progredir unidos, perseverantes e muito esperançosos. Agradecemos a atenção de todos. Esperamos ter contribuído com a reflexão de cada um. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.